Todo mundo vendo aí? Legal? Vendo bem. Maravilha, gente. Então, olha só. Essa é uma aula que a gente considera uma aula importante, né? Porque a visão de vocês hoje, né, vai ser mais uma visão prática, não uma visão biológica do tratamento em si, ok? Essa aula é sobre a modelagem do sistema de canais radiculares, ou como a gente falava no passado também, instrumentação do sistema de canais radiculares, que nada mais significa o quê? A gente limpar e modelar a porção, né, do endodonto que se localiza no interior da raiz, né, do elemento dentário. Vocês tiveram aula de anatomia, onde mostra toda a anatomia interna do sistema de canais radiculares, onde vocês viram quão complexo é, né, mesmo sendo um dente portador de um único canal principal, concordam? E na segunda aula que vocês tiveram com a Maíra, foi uma aula de acesso coronário, ou seja, né, a penetração real do cirurgião dentista ou do endodontista no interior do elemento dentário, né? Então, o acesso coronário é a primeira manobra que a gente tem para que a gente penetre no endodonto, né? Vocês vão penetrar através de brocas no espaço considerado da polpa coronária, que é a câmara pulpar. Depois de vocês adentrarem na câmara pulpar, né, se for num dente uniradicular, o canal radicular será apenas a continuação dessa câmara pulpar. Já em dentes birradiculares ou multiradiculares, né, vocês vão encontrar o assoalho da câmara pulpar, do qual, nesse assoalho da câmara pulpar, vocês vão conseguir localizar as embocaduras dos canais radiculares, ok? Uma vez localizadas essas embocaduras dos canais radiculares, né, é função do endodontista remover toda essa polpa radicular, bem como remover toda a dentina infectada, toda a dentina contaminada, toda a dentina amolecida, bem como, como o tecido pulpar, ou restos necróticos, né, ou bactérias que existem no interior do canal radicular, né? Essa função, né, e esse movimento prático, a gente chama de limpeza e modelagem, né? Modelagem, né, voltada a instrumentos que cortam, né? Se a gente for fazer uma correlação, quando vocês estão trabalhando na dentística, né, não sei se vocês já fizeram um laboratório, creio que sim. Quando vocês colocam a broca, né, no elemento dentário, onde tem uma cárie, vocês estão utilizando a broca na alta rotação ou na baixa rotação e até mesmo a colher dentina para remover aquela dentina amolecida, aquela dentina contaminada, e depois vocês utilizam essas mesmas brocas para fazer o preparo cavitário, né? Correlacionando, a endodontia parte desse mesmo princípio, porém com instrumentos variados, né? Instrumentos esses que podem ser rotatórios, que nem vocês viram com a Maíra, que no caso de vocês vão utilizar é a broca de gate clearing, né? Instrumentos manuais, que nessa técnica que vocês vão aprender hoje, são os instrumentos ou limas do tipo K, né? São limas de aço inoxidável, né? Que possuem várias numerações, né? Que a gente classifica em primeira série, segunda série, terceira série, séries especiais, que vocês viram com a professora Maíra, né? Os instrumentos de série especial seriam as limas de numeração 6 e coloração rosa, 8 coloração cinza, 10 coloração roxa, né? A sequência de cores, tanto da primeira série, segunda série e terceira série, seriam os instrumentos de coloração branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. Concordam? E a Professor, numeração só de... Sim, o senhor está no primeiro slide ainda, certo? Não mudou, certo, não. Tá. ainda. Eu falo um pouquinho demais. Não, só para confirmar, porque às vezes congela, a gente não sabe. Não, pode ficar tranquilo. Quando eu for passar, eu vou falar assim, vou passar o slide para vocês terem noção, tá bom?
E vocês sabem que essas numerações variam de acordo com o D0 de cada instrumento, né? Vocês lembram o que é o D0, D1, D2, até D16? A professora Maíra falou? A profundidade em milímetros, não? Vocês lembram o que significa D0, D1, D2, D3, até D16 de cada instrumento? Que a professora Maíra falou na aula? Então, esses são os milímetros, a altura do... Isso, são os milímetros de cada instrumento, né? A gente sabe que o instrumento é subdividido. Deixa eu ver se tem um slide aqui para mostrar para vocês. Vou voltar, calma, gente. Só para vocês lembrarem. Bela, vocês se lembram aqui? Estão vendo o slide aí? Está vendo, Bela? Sim, vendo bem. Espera aí. Só para vocês relembrarem, né? Aqui, ó. Isso aqui são os instrumentos, os instrumentos rotatórios, estão vendo? Sim. São as brocas de Gates-Glidden. Vocês se lembram que a professora Maíra falou que elas possuem tracinhos na parte de adaptação do micromotor? Ou no mandril, que a gente chama? Então, esses tracinhos significam o quê? A numeração do diâmetro dela, que é dado aonde? No equador da ponta em chama. Né? Então, se eu tenho um tracinho no mandril dela, né, do adaptador, da broquinha de gauge, significa que ela é número 1, né? E tem um diâmetro de 0,50 milímetros. A número 2 tem 2 tracinhos, tem 0,70 milímetros. A 3, 3 tracinhos, quanto? 0,90 milímetros de diâmetro. A 4 tem 4 tracinhos, corresponde ao diâmetro de 1,10. A 5, 5 tracinhos, e corresponde ao quê? A 1,30. A 6 tem 6 tracinhos, e corresponde ao quê? A 1,50. Ok? São diâmetros que, se vocês começarem a ver aqui nas limas, tipo K, estão vendo aqui, ó? Existe uma numeração, 15, 20, 25, estão vendo? Esses numerozinhos que vêm no cabo correspondem ao D0 do instrumento. Então, olha só aqui uma lima extra série roxinha, com o diâmetro D0 de 0,10. Aqui nós temos a primeira série, ó, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Ok? Então, se eu perguntar a você, a segunda lima da segunda série é de que cor e possui que D0? Segunda linha. A segunda lima da segunda série possui uma cor amarela no cabo e um D0 de 0,50, não é? Então, sempre vai ser assim, essa sequência de cor, tá? De branca a preta na primeira série, de branca a preta na segunda série e de branca a preta na terceira série, ok? Ok. Então, a diferença é que na terceira série não existe um intervalo de algumas limas de 5 em 5, e sim sempre de 10 em 10. Então, seria 90, 100, 110, que mais? 120, 130 e 140. 40, então, perfeição. Então, esse númerozinho corresponde ao D0 da lima, tá bom? E a cor vai dizer se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta lima de cada série. Beleza? Ok. Relembraram?
Então, depois da 80 ali, na preta, Sim. a próxima cor começa na sequência de cor de novo? De novo, branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Sempre essa coloração em limas tipo K ou limas tipo Redstone, em alargadores, ok? Aqui nessa técnica de instrumentação, a gente vai falar apenas de limas tipo K, de série especial, primeira série, segunda série. Em alguns casos, vocês vão utilizar a lima terceira série, dependendo do diâmetro do dente, ok? Joia? E brocas de gate clearing, tá bom? Não vamos falar de lima Redstone, não vamos falar de alargadores, tá joia? Ok. Então, voltando, essa técnica de instrumentação que a gente vai falar hoje é uma técnica manual, ou seja, manual e rotatória. Rotatória, porque a gente vai utilizar brocas de gate leading, que são instrumentos que são adaptados, né, em contra-ângulo e micromotor e giram numa rotação contínua de 360 graus, e limas manuais, que são limas do tipo K, ok? E o princípio que a gente vai utilizar, isso é super importante vocês gravarem, esse princípio é o princípio coroa-ápice. É para vocês começarem a entender um pouquinho o que vem a ser o princípio coroa-ápice. Vocês se lembram que a gente dividiu o dente em três... Bastante, gente. Vou só tirar aqui, só para fazer os desenhos. Vocês viram que a gente, anatomicamente, dividiu o dente em quantos terços? 3. 3 terços, não é? Qual o nome dos 3 terços? Cervical, Vou só apagar aqui que eu fui terço besteira. médio Isso. Isso, perfeito. Terço cervical ou coronário, não é? O terço cervical coronário está mais voltado, né, para a região coronária. O terço médio está no meio da raiz e o terço apical mais no terço apical, ok? Então, sempre que a gente referenciar um princípio coroa-ápice, o que a gente vai estar fazendo? Demonstrando que o nosso trajeto de trabalho sempre será o quê? No sentido da coroa até o ápice. Então, se a gente fizer uma correlação, é bem besteira, mas eu acho para vocês entenderem, tá? Com uma pessoa tomando banho, não é verdade? Primeiro ela lava a cabeça, não lava? Para tirar a sujeira da cabeça? Depois vai lavando o pescoço até chegar no dedão do pé. Se eu começar ao contrário, a hora que eu lavar a cabeça, a sujeira inteira da cabeça não vai para o pé? Então, o ideal, quando a gente trabalhar endodonticamente, é sempre a gente começando a limpar o terço cervical, vamos embora, a câmara pulpar, o terço cervical, o terço médio, para quando a gente chegar no terço apical, a gente já tenha o quê? Diminuído o conteúdo bacteriano que existe no canal radicular. Beleza? A gente sabe que tanto o terço cervical e o terço médio são os terços que acumulam uma quantidade de bactéria muito grande, não diminuindo a quantidade de bactéria no terço apical, porém pela quantidade, né, de reentrâncias e de prolongamentos odontoblásticos que possuem nesse terço, esses 2 terços, o que fazem com que a gente tenha um acúmulo maior de bactéria, ok? Então, por isso que quando a gente trabalha, né, com uma instrumentação do canal radicular, utilizando qualquer instrumento ou sistema que a gente utilize para fazer a instrumentação ou limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares,
O princípio que a gente utiliza é o princípio coroa-ápice. Por que isso? Porque se a gente for fundamentar o nosso tratamento endodôntico, né, ele tem que ser embasado cientificamente. Por quê? Porque os dentes possuem, né, a maioria das vezes são dentes infectados, mas também nós trabalhamos com dentes não infectados, ou seja, dentes que possuíram um trauma ou dentes que sofreram uma cárie não tão grande, mas a polpa entrou numa inflamação muito forte. Eu estou falando bem en passant, não vou entrar porque isso é assunto da endodontia 2, do qual será necessário o quê? A gente limpar e modelar esse canal radicular. Vocês já sabem que o tratamento endodôntico consta na remoção do tecido pulpar, da cavidade pulpar, seja na câmara coronária, né, seja a polpa coronária ou polpa radicular, bem como de bactérias e endotoxinas e debris dentinários que vão ficar como resultado da nossa instrumentação, né? Então, a gente pode trabalhar em dentes não infectados, nós podemos trabalhar em dentes infectados, por isso o conceito limpeza e modelagem é o conceito que a gente traduz para instrumentação do sistema de canais radiculares, né? Porque durante um tratamento endodôntico, né, vocês viram a complexidade, né, da anatomia interna. Vocês sabem que a parte mecânica, ou seja, a atuação do nosso instrumento no interior do canal radicular, será apenas no canal principal. E todas aquelas variações anatômicas que a gente tem, que são microscópicas, né, e se fundem em uma rede, terão uma limpeza o quê? De cunho químico, né, do qual vocês vão utilizar soluções irrigadoras associadas à nossa instrumentação, mas essa é uma aula à parte que a professora Maíra vai dar para vocês, uma aula só de substâncias irrigadoras e medicações e substâncias químicas auxiliares durante o tratamento endodôntico. No momento, eu quero que vocês tenham a noção de que o ato da instrumentação, né, é um ato em conjunto, é um ato mecânico e um ato químico, do qual é dado pela utilização de instrumentos que cortam dentina, removem dentina amolecida, e substâncias irrigadoras, como a principal que a gente utiliza é o hipoclorito de sódio, associado a movimentações sônicas e ultrassônicas, para que a gente consiga a penetração dessa solução irrigadora, né, em toda essa rede de canais radiculares, fazendo com que diminua ao máximo, né, o potencial infectante das bactérias e suas toxinas, né, para que o nosso tecido periapical, o nosso organismo, consiga o reparo a nível de tecido periapical. Ok? Alguma dúvida escrita aí, Márcia? Não, não tem nada, não. Então, mais uma vez para vocês, o sistema de canais radiculares é um sistema complexo, né? Mesmo acreditando que estamos trabalhando em um único canal, a gente sabe que todos os canais, né, são curvos, principalmente curvos e complexos em toda a região apical, né? A gente sabe que a realidade é uma trama, e uma trama muito difícil da gente conseguir a total limpeza. Por isso, a quantidade de artifícios técnicos e químicos que a gente tem que ter, artefatos que a gente vai utilizar, instrumentos e substâncias associadas aos nossos instrumentos manuais e ou rotatórios ou reciprocantes, que a gente utilize para a instrumentação, pela conformação, pela modelagem do nosso canal principal. Então, o primeiro passo que a gente tem, né, vocês viram com a Maíra, que é o acesso coronário, é um passo muito importante para a gente, porque é o momento que a gente adentra a câmara pulpar, né? Então, é um momento único que a gente normalmente trabalha com microscópios ópticos, microscópios cirúrgicos, não microscópios eletrônicos, né?
São microscópios cirúrgicos que a gente consegue até um aumento máximo entre 25 e 30 vezes de aumento, que é já um ótimo aumento, com uma iluminação muito grande. Utilizamos também equipamentos ultrassônicos e pontas ultrassônicas que facilitam bastante não só a limpeza da câmara pulpar, mas também como a limpeza do canal radicular e bem como a localização associando ao microscópio de vários canais, né? Então, o acesso coronário é algo muito complexo, né? Isso aqui são casos meus, exceto esse aqui, que é uma figura de livro, né? Vocês podem ver aqui, ó, um primeiro molar superior com 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais. Nossa. Molares inferiores é uma rotina hoje em dia, a gente ter o canal médio mesial, ou seja, no meio da raiz mesial, né? Isso é bem frequente. E em primeiros molares superiores, em cerca de 93,3%, a presença de um quarto canal. Então, para vocês verem como importante é o acesso coronário. No caso de vocês que vão trabalhar com dentes uni e birradiculares, casos de incisivos inferiores com 2 canais, premolares inferiores com 2 canais, premolares superiores com 3 canais, que a gente chama de minimolares, né? Então, a importância da gente localizar esses canais, que uma vez o canal não observado, não localizado, ele não vai ser instrumentado e ali sim vai se tornar um nicho para que se acumule bactérias, resto necrótico, resto de tecido pulpar, o qual vai favorecer o crescimento bacteriano e demonstrando um insucesso futuro do seu tratamento endodôntico. Professor, Sim. então, uma vez contaminada a câmara pulpar, todos os canais já estão comprometidos. Sim, lógico, com certeza. Uma vez adentrado a câmara pulpar, a necessidade de localização e tratamento de todos os canais que existem é real. Ok. Bom? Uhum. Então, por isso que a gente fala, uma vez adentro no canal, a área que a gente tem que se preocupar muito, a gente chama de zona crítica apical, né? Vocês se lembram na aula de anatomia, né? A importância que eu dei nessa área, que está localizada entre 3 e 5 milímetros finais de cada raiz do elemento dentário, porque ali a gente tem a maior quantidade de ramificações e curvaturas, o que transforma nisso, né, numa maior dificuldade de limpeza e obturação. Vocês vendo aqui, ó, é um esquema, né? O quão complexo, várias saídas, várias foraminas, deltas apicais, canais secundários, canais acessórios, canais laterais, né? Aqui já num dente diafanizado, esse dente foi obturado e clarificado com a utilização de um ácido, né? Isso é nível de pesquisa clínica. Vocês veem aqui, ó, canal secundário, um canal acessório saindo do secundário, né? Olha só a quantidade de ramificações. Radiograficamente de um paciente, ó a presença de um delta apical, né? A quantidade de saídas de foraminas. Então, essa é uma área do qual nós vamos trabalhar com uma grande destreza profissional, associada a uma grande dificuldade anatômica, né? Não só pelas curvaturas, mas também pela espessura da raiz, que é uma área extremamente delgada, né, para a gente trabalhar, e sempre com muitas variações anatômicas. Então, a importância de não só o instrumento, né, chegar aqui nessa área aqui principal, porém, a utilização de substâncias que vão dissolver tanto matéria orgânica quanto matéria inorgânica, para que a nossa solução irrigadora chegue nesse espaço, remova esse tecido necrótico, remova polpa dental, remova toxinas, para que no momento da obturação a gente tenha essa visualização. Isso aqui é um dente diafanizado, isso aqui laranja é a gutapercha, o material que vocês vão aprender, o material de obturação, associado a um cimento, né? Radiograficamente, vocês veem, ó, essa imagem branca, porque é uma substância que é radiopaca, não radiotransparente. E, geralmente, nessas variações anatômicas, se você não utilizar uma técnica de termoplastificação desse material obturador, você tem o preenchimento pelo sealer ou cimento obturador.
ok? Ok. Né? Dentro dessa zona crítica apical, nós temos um limite apical, ou seja, o extremo da raiz. Se a gente parar para pensar, né, a nível de microfotografia, né, de microscopia eletrônica de varredura, a gente vê que a gente tem um ápice radiográfico, né, e um limite apical. O ápice radiográfico é aquela imagem que a gente mensura do extremo da oclusal até o extremo apical na raiz, estão vendo? Uhum. Porém, esse limite apical, que a gente chama de CDC, ou junção canal dentino-cemento, ou junção cemento-dentina-canal, o que a gente vem a chamar de limite apical é até onde o nosso instrumento mecânico, seja manual, rotatório ou reciprocante, vai chegar. E esse limite apical, vocês viram anatomicamente, né? A união cemento-dentina-canal, ele não corresponde ao ápice radiográfico. Quase que em 70% dos casos, essa saída principal é parapical. Isso aí a gente pode observar radiograficamente em casos clínicos. Vocês estão vendo? Ó? Aqui, ó. Outra saída aqui, outra saída aqui, outra saída aqui. Como também múltiplas foraminas, né? Então, esse limite apical que a gente vai ver à frente, como a gente vai mensurar esse tal comprimento de trabalho, quando formos executar a nossa técnica, vai ser sempre referenciado a isso, a abertura foraminal. Abertura foraminal ou forame apical não condiz com junção ou união ou limite cemento, dentina, canal, ok? Isso vocês têm que ter um conceito muito bem estabelecido na cabecinha de vocês. Né? A irrigação do sistema de canais radiculares, que vai ser uma aula à parte, com todas as substâncias, propriedades de cada uma, é uma parte muito importante da nossa instrumentação, porque é ela quem vai fazer a remoção dos debris dentinários, do tecido necrótico, de bactérias e de tecido pulpar, a nível de movimentação de fluidos e de características de cada solução irrigadora e de suas propriedades físico-químicas. A gente sabe que é correto, né? E é o ideal é a gente ter essa agitação da solução irrigadora, principalmente quando a gente trabalha com uma substância solvente de matéria orgânica e uma substância solvente de matéria inorgânica. No caso, a nível de curiosidade para vocês, a substância principal que a gente utiliza na endodontia é o hipoclorito de sódio, numa determinada concentração, que a professora Maíra vai passar para vocês, não é? E no caso da remoção dos Meyer layer, né, ou lama dentinária, ou debris dentinários, a gente vai utilizar uma substância solvente de matéria, o quê? Inorgânica, ou seja, para remover aquelas raspas de dentina, bem como, né, liberar todos os túbulos dentinários para que a gente consiga, no momento da nossa desinfecção e obturação, o sucesso do nosso tratamento, né? Eu trouxe para vocês como curiosidade, esse é um sistema, não tem no Brasil, é um sistema sônico, é uma caneta sônica, que a gente chama de endoactivator, né? Onde ele tem umas ponteiras de nylon, né? Ele tem uma vibração sônica entre 2.000, 6.000 e até 10.000 ciclos por minuto, né? Onde ele vai fazer a movimentação no interior, né? Deixa eu tirar essa canetinha aqui. A movimentação no interior do sistema de canais radiculares, né? Esse é um vídeo 3D para vocês terem uma ideia. Como funciona depois removido, modelado e durante a nossa instrumentação, é sempre preenchido por solução irrigadora, ou seja, o dente fica preenchido, a cavidade pulpar, por hipoclorito de sódio,
do qual esse instrumento, né, esse equipamento, após a nossa instrumentação final, a gente faz a agitação final, ou seja, a cada agitação de 30 segundos a 1 minuto no interior do canal, durante trocas sucessivas de hipocorito, para que a gente tenha penetração dessa solução irrigadora em toda essa rede, né, de canais radiculares, né, que fazem esse sistema de canais radiculares ser tão complexo. A agitação começa na câmara, né, e depois vai lá para dentro dos canais radiculares, chegando a 3 a 4 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Né? Essa é uma visão um pouquinho ampliada para que vocês vejam a movimentação e a penetração do hipoclorito em todos, né, essas variações anatômicas. Né? Ok, isso aí é um simulador, né? São canais talvez um pouquinho mais amplos. Por isso que o ideal em clínica é a gente utilizar o quê? A movimentação ultrassônica, que a gente chama de PUI, né? Irrigação ultrassônica passiva, ou Passive Ultrasonic Irrigation, né? Do qual a gente utiliza pontas especiais ultrassônicas, 3 a 4 milímetros aquém do comprimento de trabalho, e fazemos essa movimentação. É uma movimentação muito mais forte, que promove também a cavitação da parede dentinária, ou seja, libera mais ainda debris dentinário e liberação de túbulos dentinários de depósitos de dentina pós-instrumentação. Além de aquecer a solução irrigadora, no caso hipoclorito, que com aquecimento libera uma quantidade maior de íons cloro e que aumenta o potencial bactericida dessa solução. Né? Vocês veem pela essa coloração, né, mais esbranquiçada, isso é mostrando a solvência de matéria orgânica. Tem alguma dúvida, Márcia? Escreveram? Não. Nenhuma? Não. Então, gente, nós teremos que ter instrumentos, né, e materiais necessários para a instrumentação desse sistema de canais radiculares, não é? São instrumentos, né? Nessa técnica que a gente vai falar para vocês, são os instrumentos básicos na endodontia, né? São as limas do tipo K, que são limas de aço inoxidável, de secção retangular, quadrangular ou triangular, né? São torcidas no próprio eixo, por isso promovem essas espirais de corte, né? Nós vamos utilizar limas de série especial, limas 6, 8 e 10. Vamos utilizar a primeira série, seria 10, 15, 20, 25, 30 e 35, 40. Segunda série, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Vamos utilizar as brocas de Gate Glidden. Na maior quantidade dos canais, vamos utilizar sempre da numeração maior para a numeração menor. Geralmente, a gente utiliza 3 brocas de Gate Glidden. E o padrão ouro seria utilizar as brocas número 4, número 3 e número 2. Porém, em dentes mais amplos, como canino superior, incisivo central superior, né, a gente utiliza os instrumentos um pouco mais calibrosos. Seriam a Gate Glidden 5, 4 e 3, e às vezes, dependendo do diâmetro desse canal, até mesmo as brocas 6, 5 e 4. Ok? Vamos utilizar também a nossa reguinha milimetrada, né, que vocês veem aqui em cima, não é? E o material instrumental e soluções irrigadoras para fazerem a lavagem. Né? Vocês vão ver com a professora Maíra que na técnica mais básica a gente vai utilizar seringas para irrigar e cânulas que a gente vai aspirar essa solução irrigadora conjuntamente, ou seja, no momento que a gente irriga, a gente aspira também, para que haja o fluxo e o refluxo dessa solução irrigadora no interior do canal e faça a limpeza em si. Né?
Os movimentos que a gente utiliza, né, vão ser basicamente 2 movimentos. O movimento da lima tipo K é um movimento oscilatório, né? Deixa eu ver se eu... Ah, não, aqui eu não consigo. O movimento oscilatório, né, que a gente preconiza, primeira coisa, vocês vão ver na literatura de vocês, quando abrirem o livro, na parte de instrumentos e de técnica de instrumentação, existem 3 movimentos que a gente utiliza com as limas tipo K. O primeiro é o movimento de limagem, que seria a penetração e a tração desse instrumento, né, do interior do canal radicular, ou seja, como se fosse uma lixa de unha. Dá para entender melhor assim? Uhum. O instrumento entra e você puxa de encontro às paredes do canal. É um movimento que a gente não utiliza mais, porque é um movimento que, quando a gente começa a fazer repetidas vezes no interior do canal radicular, a gente faz com que desprenda bastante raspa de dentina, além de criar canaletas nas paredes que circundam o canal radicular, e com esse movimento de vai e vem, a gente já bota na cabecinha que a gente vai estar fazendo como se fosse um êmbolo de uma seringa, não é verdade? Então, quando a gente movimentar e a gente empurrar essa dentina para baixo, a gente vai fazer com que essa dentina ou se acumule lá no nosso terço apical, ou extrua, ou saia, né, pelo foramen apical, ocasionando um fenômeno que a gente chama de flare-up, né, ou dor pós-operatória. Por quê? A gente jogou raspa de dentina, jogou solução irrigadora e jogou bactérias na região apical. Esse é o motivo porque a gente não utiliza, não é, esse movimento de limagem. O outro movimento que vocês vão ler, né, e vão ver esquemas, é falando do movimento de penetração do instrumento, rotação de 1/2 a 1/4 de volta e tração de encontro às paredes. Esse também é um movimento que a gente evita utilizar, principalmente pelo momento de tração de encontro às paredes, porque a gente vai estar criando canaletas. E o objetivo durante a nossa instrumentação é que a gente tenha paredes o mais lisas possível. Por isso que o movimento que a gente utiliza é o movimento oscilatório, é o movimento mais seguro, é aquele movimento que a gente coloca o instrumento passivamente no interior do canal radicular e, quando ele se encontrar apreendido, né, pelas paredes do canal, ou seja, a gente puxar o instrumento e ver que ele está presinho, como se fosse um chicletinho lá dentro do canal, é um momento que a gente vai fazer o quê? Começar a movimentar ele no sentido horário e no sentido anti-horário, não empurrando em direção ao ápice, mas sim parado no mesmo momento, e a gente movimenta. Se for um instrumento de secção transversal quadrangular, a gente faz movimentos de 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, ou 90 graus horário, 90 graus anti-horário. Isso uma repetição de 4 movimentos aproximadamente. Se for um instrumento tipo flexofile, uma lima tipo K de secção transversal triangular, a gente vai fazer movimentos de 60 graus, ou seja, 60 graus anti-horário, 60 graus horário, ou 60 graus horário, 60 graus anti-horário, né? Para que a gente faça, em média, 6 movimentos aproximadamente, para que a gente complete nesse total uma volta de 360 graus, ou seja, cortando todas as paredes que circundam o canal uniformemente. O movimento da broca de Gleitschliden é um movimento rotatório contínuo, né, de 360 graus. É um movimento dado, né, pelo micromotor e contraângulo, o qual a gente adapta essa broca, né? É um micromotor de baixa rotação, do qual essa broca vai girar
360 graus numa velocidade muito maior do que uma velocidade exercida pelas suas mãos. Então, o ideal, gente, é que esse instrumento ele entre e saia do canal radicular apenas uma vez. O instrumento não fica indo e voltando no interior do canal radicular. Eu sei que é meio empírico eu falar isso para vocês, né? Meio que abstrato, mas quando a gente tiver a nossa atividade prática presencial, né? Vocês vão ter um pouquinho mais de noção. No comecinho agora, gravem bem esses movimentos que eu estou falando, tá bom? Então, se a gente parar para ver, deixa eu voltar aqui nos slides. Quero botar um slide aqui para que vocês tenham uma ideia aqui. Pera. Só para ensinar uma coisa a vocês. Deixa eu ver aqui, pera. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Aqui entrou como imagem. Não, não vai dar. Estava pensando em fazer uma coisa. Então, gente, olha só. Para a gente realizar, né, toda essa técnica que a gente tem, né, toda a nossa filosofia de limpeza e modelagem, né, a gente tem que ter uma técnica atrelada a princípios, né? Princípios esses que a gente tem que manter para que a gente venha a ter o sucesso, não só da realização da técnica, bem como do nosso sucesso clínico, que seria demonstrado pela recuperação de um paciente, né? A diminuição de sintomatologia desse paciente, a regressão de uma lesão prévia ou não o aparecimento de uma lesão a nível de tecidos periapicais. Então, esses princípios e filosofias têm que ser seguidos passo a passo, a nível de protocolo. Isso é muito importante para a gente, em cima de qualquer técnica ou sistema que a gente vá utilizar, entenderam? Com o quê? Com a nossa técnica de limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares, né? Então, que princípios a gente pensa e trabalha, né? O primeiro de todos, né? Que nós vamos trabalhar será com avanços progressivos, por isso que o princípio que a gente utiliza é o princípio coroa-ápice. Vocês estão lembrando da hora do banho que eu falei para vocês? Uhum. Lava a cabeça primeiro. Isso, cabeça, pescoço, tronco, perna e pés, né? Uhum. Significa que esses avanços progressivos são avanços assim, devagar. Eu estou lavando a cabeça devagar, para depois passar para o pescoço, para depois para o tronco, para depois para as pernas e depois para os pés. Então, isso significa que, através de avanços progressivos, eu vou estar realizando o princípio coroa-ápice, ok? Para que, após toda a nossa instrumentação, a gente tenha dado uma forma cônico-progressiva à nossa instrumentação. Só um segundo, gente. Se eu voltar aqui, ó, no slide lá em cima, né? E vocês verem esse dentinho aqui, ó. Vocês estão vendo? É um dentinho. A nossa forma final de um tratamento nada mais é do que darmos o quê? Uma forma de cone invertido. Por isso a gente chama a forma, ó, cônico progressivo. Por quê? Nós iniciaremos no sentido coroa-ápice do terço cervical, vamos passar para o terço médio e vamos terminar no terço apical. Se a gente parar para observar anatomicamente, né, esse terço aqui, o que ele é?
cervical ele é mais amplo que o terço médio, que é mais amplo que o terço apical. E o terço apical, o que que é? É extremamente o quê? Estreito. Concordam comigo? Uhum. Então, essa forma que a gente vai dando um diâmetro maior no cervical, um diâmetro médio no terço médio e um diâmetro menor no terço apical, faz com que no final a gente tenha o quê? Uma forma cônico-progressiva, de base, perdão aqui, de base para a região cervical ou para a coroa do dente e ápice desse cone para a região apical, né? Porém, um conceito novo, né? A gente está começando a trabalhar, né? Foi um conceito que entrou esse ano, 2019 aproximadamente, na endodontia, que é o conceito de preservação de estrutura cervical. Ou seja, o alargamento, né, da região cervical ou do terço cervical de cada elemento dentário, a gente diminuiu, ou seja, tornando ele um pouco mais constricto, para que no momento de uma restauração desse dente, a incidência de fraturas coronárias e radiculares pós-tratamento endodôntico diminua. Isso tudo é embasado cientificamente numa endodontia minimamente invasiva, que é a realidade hoje em dia da nossa endodontia, né? Durante a nossa instrumentação, nós temos que manter a anatomia do canal radicular, ou seja, se é um elemento dentário que possui uma, duas ou três curvaturas, essas curvaturas vão continuar, porém, vamos fazer uma forma cônico-progressiva, preservando a estrutura cervical e também a dentina que circunda, né, todo esse canal radicular. Isso é muito importante para a gente. Para isso, nós temos que determinar um comprimento de trabalho, que esse comprimento de trabalho vai ser determinado no limite da junção cemento-dentina-canal. Após determinar esse comprimento de trabalho, nós vamos realizar uma manobra que vocês vão ver à frente, que a gente chama de glide path, que no passado tinha um nome errôneo aqui no Brasil de patência, né? É uma manobra de instrumentação que vocês vão ver à frente, e nós vamos manter esse diâmetro apical após o nosso alargamento, né? Ele ideal para a anatomia do terço apical, ou seja, mantendo a constricção, né, desse limite CDC e respeitando as paredes circundantes, para que a gente tenha uma estrutura de dentina que suporte, né, a força de mastigação e o movimento de gonfose durante a mastigação com elemento dentário. Tudo beleza? Sim. Estou falando pausado, estou correndo, o que vocês acham? Ah, bem, Tá ritmo bem? bom. Então tá jóia. Tem ninguém dormindo não, né? Vamos botar um hino do Flamengo aqui para acordar todo mundo. Aí não, aí sofrer. Melhor o Botafogo que animado. Ah, pelo amor de Deus, não faz isso não. Escolhe um time. Ei, Sim, coração não tem jeito. não, Botafogo é time de protesista. Vamos embora. Então, olha só, gente. Se a gente for partir para uma técnica, né, para um tratamento endodôntico, como qualquer outro tratamento, né, o raio-x inicial é muito importante, porque a gente está avaliando estruturas duras, né, que é o elemento dentário, bem como todas as estruturas de suporte, principalmente o trabeculado ósseo, que suporta esse elemento dentário. Nós temos que ter um raio-x inicial, concordam? Um raio-x periapical, normalmente tirado com um posicionador radiográfico, que eu acredito que vocês já tenham tido contato, né, na radiologia. É um posicionador radiográfico que diminui a quantidade de distorções de imagem, principalmente pela variação, né, vertical. Concordam comigo? Então, para isso, para a endodontia, essa variação, isso é muito importante para a gente. Se a gente tem uma variação radiográfica, a gente tem a distorção do elemento dentário. E como na endodontia a gente trabalha com dois fatores fundamentais, que é comprimento e diâmetro,
vocês já viram que isso é super importante para a gente, não é verdade? Então, uma boa imagem radiográfica, né? Uma boa revelação, um bom processamento dessa imagem, bem como a tomada radiográfica, é muito importante para a gente. Né? Vocês agora, trabalhando com posicionador e com software, ou seja, uma radiografia digitalizada, isso facilita bastante vocês, não é? Mas não é em todo lugar que vocês vão ter isso ainda. Ainda não é uma realidade brasileira como é uma realidade no exterior, né? Praticamente no exterior a gente não tem mais radiografia analógica, né? Somente raio-x digital. E quem trabalha em especialidade só trabalha com raio-x digital. Então, para a gente iniciar a nossa técnica, né? Nós temos que ter um bom raio-x inicial. Então, nesse raio-x inicial, né, nós vamos fazer o quê? A princípio, nós vamos pegar a nossa régua milimetrada, ok? E vamos medir do extremo oclusal ou do extremo incisal, dependendo do elemento dentário que vocês vão ter, até o extremo apical. Vamos pegar essa medida, né, que a gente chama de comprimento do dente no raio-x, ou CDR, ou comprimento do dente na radiografia, e vamos, né, por precaução, né, como todo endodontista é, se a gente trabalha com posicionador, a gente reduz 1 milímetro. Se alguém trabalhou sem posicionador, em média, 2 milímetros de distorção. Isso a gente fala porque quando existem trabalhos que demonstram para a gente que quando a gente trabalha com posicionador radiográfico, essa distorção varia entre 0,5 a 1 milímetro para mais, ou seja, alongando o elemento dentário. Então, a gente encurta. Então, vamos usar um exemplo clássico, né? Vamos utilizar como se a gente estivesse trabalhando com posicionador radiográfico e no nosso software da radiologia digital. Eu vou pegar a medida do comprimento do dente. Por exemplo, essa medida aqui em vermelho me deu 22 milímetros. Se eu estou utilizando posicionador radiográfico, quanto é que eu diminuo, hein, Bel? 0,5? Menos 1 milímetro, né? Vamos para o maior. Então, a minha medida, que a gente vai chamar de comprimento aparente do dente, ou CAD, né? Mais uma sigla para vocês guardarem, vai ter o quê? 21 milímetros, ok? Então, gravem agora, todo mundo. O comprimento aparente do dente, ou o CAD, é de 21 milímetros. 21 milímetros. Beleza. Só flamenguista na área. Vamos voltar aqui. É comprimento aparente do... Milímetros. Comprimento aparente do dente. CAD. Beleza? Uhum. Então, olha só. Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, como eu falei para vocês antes, aqui, ó. Tem alguém espancando o teclado aí. Então, olha só. Como a gente falou antes, né? Anatomicamente, a gente não divide o dente em 3 terços? Sim. Terço cervical, terço médio e terço apical, não é? Uhum. Então, se o comprimento aparente do dente tem 21 milímetros, quanto é que mede cada terço? 7. 7 milímetros, né? Uhum. Se a gente vai trabalhar no sentido coroa, ápice, a gente vai iniciar trabalhando no terço cervical, depois vai para o terço médio e depois vai para o terço o quê? Apical. Apical, não é verdade? Uhum. Então, se a gente for fazer esse trajeto, se eu quiser trabalhar inicialmente, já que eu estou utilizando o princípio coroa-ápice,
para eu trabalhar no terço cervical e no terço médio, que comprimento eu tenho que colocar na minha lima? 14. 14 milímetros, não é verdade? Aqui, pô, peraí, besteira. 14 milímetros, não é? Que seria marcado até aqui, ó, na minha reguinha, né? Daqui até aqui, não é verdade? Eu pegaria o meu instrumento, botaria ele aqui, ó, né? Vamos desenhar aqui um instrumento. Não está com um cabinho aqui? Eu pegaria o cursor, que está marcando aqui, ó, e colocaria aqui. Ou seja, daqui até a ponta eu tenho 14 milímetros, ok? Então, quando eu colocar o meu instrumento aqui, ó, tá vendo a minha lima? Ó o cabinho, desenho muito, viu? Pra caramba, fala. Fizer isso aqui, significa o quê? Que cursor. Como é Que que é? o cursor encostou na incisal, ou seja, eu tenho uma referência, e meu instrumento só está chegando até 14 milímetros. Beleza? É. Então, como a gente está trabalhando com um princípio, qual é o nome do princípio que a gente trabalha mesmo? Hein? Não me esqueci. Qual o princípio? Princípio, coroa, ápice. Isso, do cabelo ao pé, pronto. Né? Quem não esquece nunca mais. É. Para a gente não esquecer, a gente tem que correlacionar. Concorda comigo ou não? Então, Ajuda bastante. é isso aí. Então, olha só, eu sempre. Então, se a gente vai começar a limpar da cabeça até o pé, ou seja, da coroa até o ápice, não é verdade? Nós vamos começar sempre trabalhando no terço cervical e médio, não é verdade? Sim. Então, o primeiro passo que a gente faz é um passo que a gente chama de limpeza passiva. Limpeza passiva por quê? Passiva porque não vai ter corte de dentina. O meu instrumento só vai entrar no interior do dente para quê? Para começar a revolver tecido necrótico, revolver tecido pulpar e fazer com que a solução irrigadora, né, que a gente está colocando no interior do dente, vá pelo fenômeno, né, de que carreamento pelo meu instrumento, apesar dessa solução irrigadora ter baixa tensão superficial, começar a fazer com que esse canal fique o quê? Molhadinho. Concordam comigo? Gravem. Para uma lima entrar no canal, o canal tem que estar inundado. Sempre molhadinho. Lima não entra em canal seco. Beleza? Então, nós vamos pegar as nossas limas, né? Geralmente nós trabalhamos com 3 limas, limas essas da primeira série, ou seja, as 3 primeiras limas, lima 15, lima 20 e lima 25 do tipo K, isso quando a gente estiver trabalhando em dentes uni e birradiculares, tá bom? Vamos marcar no cursor desse instrumento 14 milímetros, ok? Antes de qualquer coisa, vamos irrigar e vamos colocar essas limas uma por vez no interior do dente. Ou seja, primeiro passo com uma lima 15. Antes a gente, irrigou. Coloca o instrumento no interior do canal, movimento oscilatório, né? 4 vezes aproximadamente. Remove o instrumento, não precisa cortar, nada. Irriga de novo, aspira com a cânula de aspiração, irriga de novo. Segundo passo, lima 20. A mesma coisa, entra no canal radicular, o canal radicular inundado,
faz um movimentinho oscilatório 4 vezes aproximadamente, bastante irrigação e bastante aspiração. Irrigação, aspiração novamente, para depois, utilizar a lima 25 passivamente de novo. 4 a 5 movimentos, sentido horário e sentido anti-horário, remove do canal, irriga e aspira. Beleza? Vai ter eficiência de corte? Não. Eu só estou levando solução irrigadora e mexendo com a galera que está ali dentro. Beleza? Para deixar o canal mais inundadinho. Segundo passo, agora realmente a modelagem do terço cervical e médio. Então, utilizando os instrumentos rotatórios movidos a motor, qual é o nome dessas brocas? Fale para mim. Broca. Esqueci. Vocês nunca mais vão esquecer. Broca do professor Gustavo. Começa com a letra G. Fala aí. Gentes Glidden, não é? Então, só lembrar de mim, que não esquece. Vamos associar que não esquece. Então, as brocas GG, Gustavo Gordinho. Nunca mais vão esquecer. Sempre da maior para menor. Agora não estou gordinho, não. Estou quebradinho. Estou com o braço capenga aqui. Estou igual passarinho quase quebrado. Melhorou, não? Nada, cara. É 1 ano de fisioterapia para recuperar o movimento. Nossa. Então, olha só. Vamos voltar para a aula. Depois a gente foca na minha asa. Vamos utilizar as brocas de Gates Glidden. Da menor para maior ou da maior para menor? Da menor para maior, né? Da maior para menor ou da menor para maior? Da menor para maior? Para maior. Da maior para menor. O que você lava primeiro, o pé ou a cabeça? Cabeça. O que é maior, a cabeça ou o pé? Cabeça. Então, pronto. Então, a gente começa da maior para menor. Como que eu sei que essa aqui é maior do que essa aqui? Por causa dos tracinhos que vão marcando. Isso. Então, aqui eu usei que broca? Que broca é essa? 3. Não, eu tô achando que tá precisando de oftalmologista, hein? Tá de óculos? Tem 4 tracinhos aqui. Ah, então tá melhorando. Não precisa ir oftalmo, não. Tem 4 aqui, aqui tem 3 e aqui tem 2, não é? Qual é o diâmetro da broca de Gates Glidden 4? Eu falei já, hein? Corresponde aqui instrumento? 110, não é, Pastel? A Gates 3, um instrumento 90 e a Gates 2, um instrumento 70, ok? Movimento é rotatório 360 graus contínuo. Ela só entra e sai. Ela vai aonde ela encontrar resistência. Você vai bater e vai voltar. Irriga e aspira. A 3, com certeza, vai entrar um pouquinho mais, porque ela tem um diâmetro menor do que a 4. Irriga e aspira. E depois a gente utiliza a 2, que com certeza vai chegar aos 14 milímetros, não é? Não é verdade? Uhum. Então, se eu trabalhei nos 14 milímetros... Espera aí. Se eu trabalhei nos 14 milímetros, significa o quê? Que o meu terço cervical e médio já estão prontos, não estão? Sim. Com uma forma o quê? Cônico. Cônico progressiva, não é verdade? Então, olha lá, eu já lavei a cabeça, o pescoço e o tronco, não é? Sim. Agora eu tenho que lavar o pé do dente, não tenho?
Então, para eu lavar o pé do dente, eu tenho que saber onde fica o pé do dente, não é verdade? Se o cara é magrinho, ele vê o pé, não é? Vamos pensar que todo mundo é barrigudinho, não é? Se teu barrigudinho está tomando banho, você não vê o pé, vê? Não vê. Então, como a gente não vê o pé, desculpa a brincadeira, gente. Peraí. Então, como a gente não vê o pé, a gente tem que fazer uma manobra que a gente chama de determinação de comprimento de trabalho, ok? Eu tenho que saber com destreza aonde se localiza aquele limite apical. Qual é o nome do limite apical? É o. É o. Se fosse conjunto de rock, seria o AC/DC, não seria? Mas como é o limite apical, é o CDC. Cemento na canal. Dentina canal, beleza? Junção, cemento, dentina canal. O limite, cemento, dentina canal. Ou união, cemento, dentina canal. Beleza? Então, como é que acontece isso? Como é que a gente realiza essa manobra? Se a gente estivesse falando a nível de especialidade em si, hoje em dia o padrão ouro é a gente trabalhar com localizadores apicais eletrônicos por impedância. Como é que funciona isso? Isso é bem legal. Se algum dia vocês puderem, na pós, quando voltar a funcionar para vocês verem, ou se Deus quiser, eu vou levar para vocês verem e assistirem isso, como é que faz, vocês vão ficar maluquinhos, né? Ou seja, é um instrumento, é um instrumento, né? Um aparelho eletrônico que a gente adapta numa lima 10 ou 15, o dente com irrigação, a gente faz um aterramento no lábio do paciente para ter a corrente elétrica, né? Já que a gente é um fio terra, na verdade, e coloca o instrumento no interior do canal. Quando ele chegar nesse limite cemento dentina canal, onde dali para frente vai ter ligamento periodontal, né? Vai marcar esse númerozinho 0 aqui, ou seja, eu estou encostando no ligamento periodontal, vai acender. Isso significa que é o nosso limite cemento dentina canal. Isso faz com que a gente não necessite radiografia e nos tenha um poder de confiança muito grande, né? E aqui são as outras medidas. Se ele tiver meio milímetro aquém do CDC, 1,5, 2 aquém. Ou seja, nós trabalhamos como fundamento filosófico na endodontia nesse limite 0. Porém, né, gente, como vocês não têm um localizador apical, a nossa determinação do comprimento de trabalho, né, vai ser um pouquinho idade da pedra. Vamos falar assim. Nós não tivemos aquele milímetro, aquele comprimento aparente do dente de 21 milímetros? Sim. Então, nós vamos pegar uma lima 10, né? Vamos marcar no cursor 21 milímetros, ou seja, até o D0 desse instrumento. Vamos colocar no dente e vamos fazer uma radiografia. Vocês estão vendo aqui? Um dente com o isolamento absoluto, né? Isso aqui é um grampo, depois vocês vão aprender isso, na aula de isolamento absoluto. Nós vamos colocar essa lima no interior do canal, aonde ela parar, que vai ser em 21 milímetros, e vamos fazer uma tomada radiográfica. Após análise dessa película radiográfica, a gente pode constatar que está legal, está 1 milímetro aquém, como está essa radiografia. Ela poderia estar aquém, do qual seria necessário a gente aumentar esse comprimento de trabalho, ou poderia estar tocando quase no final da raiz, do qual a gente teria que recuar um pouquinho. Então, a partir do momento que demonstra que a gente está no limite CDC, ou seja, aproximadamente entre 0,5 e 1 milímetro de distância do ápice radiográfico, a gente determina o nosso comprimento de trabalho, não é? Esse comprimento de trabalho, ou limite apical, para vocês terem uma verdadeira noção, ele está situado aqui, ó, na junção cemento dentina canal, né? Aqui é o canal principal,
Aqui são as paredes de dentina e o nosso ápice é revestido por cemento. Então, a gente tem anatomicamente o canal dentinário, que é convergente, né, ao ápice, e o canal cementário, que é divergente. Ele é abertinho para por quê? Mostrar a penetração e facilitar a penetração do nosso feixe vasculo nervoso. Então, essa abertura aqui, que vocês veem maior aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, que vocês veem maior aqui, ó, né, se a gente circundar aqui, isso aqui é o forame apical, olha só, nesse, tá vendo aqui, ó, nesse, estão vendo? Já esse espacinho menor aqui, pretinho, é a nossa união, canal cementário com o canal dentinário, ok? Por isso que essa união tem que ser respeitada para que a gente mantenha essa constricção, para que no momento da nossa obturação, né, o nosso material obturador tem um anteparo, né, fisiológico, que a gente chama de constricção apical. Ok? Tudo tranquilo? Tudo. Maravilha, let's go. Então, após a gente realizar o nosso cumprimento de trabalho, a gente vai realizar aquela manobra que eu falei para vocês, que no passado chamavam de patência e que hoje a gente chama de glide path. O que é o glide path? O glide path é a gente sempre utilizar um instrumento fininho para conferir se o quê? Se aquela junção cemento-dentina-canal não está entupida, não é verdade? Se a gente bota um instrumento, corta a dentina, tem raspa de dentina, não tem? Tem solução irrigadora, tudo isso misturado, a gente faz uma coisinha chamada lama dentinária. Se a gente não utilizar essa lima de patência, a gente vai fazendo com que essa área aqui fique obstruída. Se a gente voltar esse slide aqui, ó, vocês estão vendo essa letra C aqui? Estão vendo? Sim. Isso aqui é um forame apical obstruído por dentina. Então, a partir do momento que a gente tem a patência, ele fica escurinho, porque é o canal, tá patente. Nosso instrumento passa aqui, entendeu? Se a gente não limpar esse forame, ele fica entupido. E aqui é só bactéria, ok? Então a gente utiliza essa lima, uma lima 10, que é uma lima extra série, com diâmetro D0 0,10, ok? Do qual a gente coloca um outro comprimento. Qual foi o nosso comprimento de trabalho? 21. 21, não foi? Então a nossa lima de patência para limpar o buraquinho, não é? Aqui não está o nosso comprimento de trabalho? Em 21. Para eu limpar esse buraquinho, ela tem que ter o quê? 1 milímetro a mais, não é? 22. Então, a nossa lima de patência sempre terá 1 milímetro a mais que o comprimento de trabalho. Para quê? Para quando a gente enfiar ela aqui, ó, o que acontece? Eu desobstruo, não é verdade? Uhum. Então, se eu limpo mecanicamente e quimicamente esse forame, ele sempre vai estar limpo. Então, sempre que a gente colocar um instrumento no canal, após a determinação do comprimento de trabalho, a gente sempre irá conferir e limpar o nosso glide path, ok? Então, utilizei uma lima mais calibrosa, eu irriguei, eu aspirei, eu boto que lima depois? A lima do glide path, não é verdade? 22. Em 22 milímetros, no nosso caso. Beleza? Então, show. Então, gente, após ter determinado o nosso comprimento de trabalho, ou por um localizador eletrônico, ou por uma imagem radiográfica, a gente já determinou a nossa lima de patência, que é uma determinação virtual, não é verdade? Apenas 1 milímetro a mais, a gente não faz radiografia com lima de patência, ok? Então, a gente faz o quê? Começa a instrumentação do nosso terço apical, beleza?
Naqueles princípios, um dos principais princípios que a gente tem é o princípio coroápice, que é determinado pelo avanço progressivo, não é? Mesma coisa que o banho, cabeça, pescoço, ombro, joelho e pé, não é verdade? Aquela musiquinha da Xuxa? Todo mundo lembra, não é? Cabeça, ombro, joelho e pé, pé, não é verdade? Então, tem festinha de aniversário, quem já tem filho não aguenta mais esse raio da coisa. Então, olha só, nós vamos iniciar de instrumentos mais calibrosos para menos calibrosos. Se o avanço progressivo é progressivo até o ápice, a gente sabe que o terço cervical é mais calibroso, o terço médio tem um calibre médio, o terço apical tem um calibre pequeno, não é verdade? Como padrão e determinação dos instrumentos do avanço progressivo, nessa técnica, né, de lima tipo K e broca gate glidden, a nossa correlação de instrumentos vai ser a transição da broca de gate glidden para o instrumento tipo K. No nosso exemplo, o último instrumento que a gente utilizou de gate glidden foi a 2, não foi? A 2 corresponde a um diâmetro 70, não é verdade? Hein? Não sei de cabeça. Então acredita em mim, tá? Então acredita. Faz uma oração e acredita. O certo, se fosse canais mais amplos e retos, eu utilizar como primeiro instrumento de avanço progressivo a lima 60, não é? A gente não tem lima 65, então a gente tem a lima 60, não é? Mas no nosso caso, a gente está trabalhando com um dente inferior, que é um dente menos calibroso, concorda? Então a gente vai utilizar um instrumento menos calibroso. Nesse meu exemplo, acredita em mim, eu escolhi o instrumento 45, tá bom? Então, para a gente iniciar o nosso avanço progressivo, eu vou pegar a minha primeira série e minha segunda série e calibrar todos eles em 21 milímetros. 21 milímetros, o que é? O meu CAD. comprimento do dente, comprimento de trabalho, que era o comprimento aparente do dente, do qual a gente confirmou radiograficamente, não foi? Sim. Então agora não é mais CAD, agora é CT, beleza? E vamos começar a colocar esses instrumentos gradativamente, do mais calibroso para o menos calibroso. Isso aí a gente chama de avanço progressivo inicial ou primeiro avanço progressivo do nosso momento de instrumentação. Esse avanço inicial, ele é utilizado para a gente definir o que a gente chama de nosso DA, ou diâmetro anatômico, que significa o quê? O primeiro instrumento que chegar no comprimento de trabalho justinho, ou seja, quando eu entrar com o instrumento, ele sofre uma leve retenção para ser removido, sem instrumentar, ok? Então, significa o quê? Que quando eu colocar o meu instrumento 45 com canal inundado, ele nunca vai chegar no comprimento de trabalho. Então, aonde ele travar, eu vou fazer cerca de 4 movimentos oscilatórios, de 4 a 6. Vou tirar o instrumento do canal, vou irrigar e aspirar e volto com que lima é essa aqui? É uma lima 10 tipo K, não é? Qual é o movimento que eu faço com ela? Que lima é aquela que a gente determinou em 22 milímetros? É lima de? O glide path, não é? Hein? Sim. Então, sempre, ó, grava. Sempre que eu entrar com uma lima no canal, eu vou cortar dentina, vai ter raspa de dentina, que a gente chama de lama dentinária ou smear layer,
eu tenho que ter, após essa lima, muita irrigação e aspiração, e tem que limpar aquele buraquinho lá no final que se chama forame apical, ok? Ok. Então, por isso que eu utilizo a lima de patência. Aí faço 9 irrigação e aspiração e entro com uma lima de menor calibre, que no nosso caso foi a 40. Com certeza ela vai descer 1 milímetrozinho a mais. E vou fazendo essa troca sucessiva até que o meu primeiro instrumento que trave no meu comprimento de trabalho, justaposto em paredes de dentina, do qual a gente determina que esse instrumento corresponde ao diâmetro anatômico ou o diâmetro, né, do meu terço apical, que está em íntimo contato com o meu limite CDC, ok? Isso aí nós chamamos de diâmetro anatômico. É o diâmetro real do dente. É aquilo que Papai do Céu colocou no dente, ok? Isso é muito importante para a gente determinar o quanto a gente vai tirar de dentina contaminada, ok? Então, para isso, a gente tem que pensar que aonde a gente vai trabalhar é nos 3 a 5 milímetros finais de cada instrumento, e nós temos que ter ampliação de pelo menos mais 3 instrumentos, ok? Se o meu DA foi 30, eu tenho que fazer o meu planejamento para que eu consiga alargar esse terço apical do elemento dentário, aqui, ó, um instrumento de diâmetro D0, 0,45, ou um instrumento tipo K, 45. Beleza? Uhum. Para isso, a gente não vai enfiar as limas de uma vez só. Senão a gente quebra o nosso princípio de coroa ápice, ok? Então, para isso, a gente começa a fazer novamente avanços progressivos. Né? Se a gente voltar naquele slide, o meu DA foi a lima 30, não foi? Eu não comecei o avanço progressivo com 45 para 40, para 35 e depois para 30? Uhum. Sim ou não? Hein? Não foi, ô Bela? 45, 40, 35 e 30? Uhum. Então, para agora eu começar a querer chegar aqui embaixo com uma lima 35, perdão, o meu primeiro instrumento do avanço progressivo tem que ser maior do que o 45 que eu comecei. Então, agora eu vou usar a 50, depois a 45, depois a 40, para eu chegar com a 35 lá embaixo. Sempre entre cada instrumento, eu fazer o quê? Irrigação, aspiração e lima de patência ou glide path, ok? Para depois fazer outro avanço progressivo, ou seja, eu alargar lá embaixo com a 40, eu tenho que usar uma 55, para depois partir para uma 50, para depois partir para uma 45, para chegar numa 40. Mas o meu ideal não é a 45 como lima de memória. Então eu vou e faço outro avanço progressivo. Daí, utilizando uma lima 60, depois uma 55, depois uma 50, para chegar no instrumento que a gente protocolou. Não foi? Não eram 3 limas a mais que a 30? Se eu cheguei com a 45, significa que aqui embaixo eu fiz um alargamento 3 vezes maior, né? 3 diâmetros maiores do que o meu diâmetro anatômico. Isso demonstrando que o quê? Que a minha instrumentação foi suficientemente efetiva para remover dentina contaminada, bactérias e toxinas dessa região. Por isso a gente chama de lima de memória. Por quê? Porque eu vou lembrar sempre do diâmetro que eu determinei aqui embaixo. Ok?
Então, minha lima de memória, nesse caso, seria a minha lima tipo K, 45. Lembrando para vocês que o movimento que a gente vai utilizar nesses instrumentos é um movimento oscilatório de 4 a 6 movimentos, sentido horário e sentido anti-horário, sempre intercalando com irrigação, aspiração, lima de patência, preenchimento do canal com solução irrigadora. A partir do momento que eu determinei essa lima de memória, eu faço o quê? Eu venho, confirmo radiograficamente se essa lima de memória chegou no meu comprimento de trabalho, ou seja, está localizada 1 milímetro aquém do meu ápice radiográfico, e se a quantidade de dentina removida foi a esperada com esse diâmetro. Ok? Entenderam, gente? Entendi, sim, professor. Eu sei que dúvidas vão existir. Eu não vou continuar a aula, não, porque se eu entrar, eu vou entrar em remoção de esmialeia, que é o que a Marisa vai falar para vocês, entendeu? Na parte de substância irrigadora. Depois que a gente termina essa instrumentação, aí sim a gente vai partir para a parte de desinfecção, que é a remoção. Vou passar aqui para vocês. De debris, né, que ficam, e restos de dentina, que ficam, né, nos túbulos dentinários, e depois, utilizando novamente ou a técnica sônica ou ultrassônica, a gente consegue liberar todos esses túbulos dentinários para que a nossa solução irrigadora faça o seu poder de desinfecção, ok? Então, o último raio-x que vocês vão fazer durante a fase de instrumentação é a confirmação da lima de memória. Então, durante essa fase de instrumentação, nós tivemos 3 raios-x. O raio-x inicial, o raio-x de comprimento de trabalho e o raio-x de lima de memória, ok? São raios-x que vocês têm que ter. Eu sei que fica um pouco difícil para vocês, só esse momento de teoria, mas quando a gente entrar na parte laboratorial, o movimento presencial, vai ficar muito mais fácil a compreensão de vocês, ok? Tudo beleza? Tudo. Alguém chegou a alguma dúvida, Márcia? Não, professor, ninguém. Não. Então, gente, eu espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer coisa, vai no grupo, me pergunta. Quem tiver vergonha pode perguntar no particular. Não tem problema, mas seria legal perguntar no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, tá bom? Bem como também no fórum de dúvida. Eu gravei essa aula e vou pedir para a Maíra postar, tá bom? Ela vai postar o link para vocês, como foi a aula de anatomia e acesso. Tá joia? Ok, obrigado, professor. Então, gente, boa tarde aí, tudo de bom para vocês. Aproveitem a semana e até semana que vem. Tá joia? Beijão para vocês. Abraço, obrigado. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Não esqueçam de passar no Canvas, por favor, para não perderem a presença. Tá bom? E saiam da reunião que é para eu poder gravar. Tá joia?